Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a mente. A mente, de fato, ela é o coração da alma. Sabemos que a alma ela tem 3 atributos. O primeiro atributo é a vontade que produz os desejos. Segundo atributo, o sentimento que produz as emoções positivas e negativas, onde está ligado o nosso sistema sensorial, aquilo que eu vejo, escuto, toco, falo, degusto. E depois nós temos o terceiro atributo, que é o coração, que é onde está o coração da mente. Esse terceiro atributo os animais não têm, porque os animais são seres dicotômicos, eles vivem de maneira instintiva, devido a cada espécie. Ela tem um padrão estabelecido, condicionado, que não foge daquele padrão. Já no caso dos seres humanos, eles têm a mente. A mente é a capacidade brilhante, criativa, produtiva, invencionista de expressar a grandeza e a nobreza de quem é o ser humano. O sábio Salomão, ele diz que do coração procede todas as saídas da vida. Ele está falando especificamente da mente. É claro que a mente ela é composta por mais 2 atributos, onde tem a vontade e tem as emoções. E o Mestre Jesus, ele também diz o seguinte: aonde estiver o teu coração, a tua mente, lá está o teu tesouro. Então, na verdade, nós podemos mudar esse tesouro e muitas vezes esse tesouro ele se apresenta como um cascalho. De repente, talvez esse tesouro é algo que não tem valor nenhum. E tudo vai depender de como eu vou trabalhar e desenvolver esse processo de descongelamento das minhas ideias, estando aberto sempre para crescer, estando aberto sempre para desenvolver o meu senso crítico, estando aberto sempre para agregar valores que nos levam a níveis muito mais altos, nas quais até podemos imaginar. A mente ela pode ser comparada dentro de uma generalização, sabendo-se que toda generalização é burra, mas ela pode ser comparada a recipientes, a tubos. Por exemplo, um determinado dia eu estava passando em um determinado lugar e eu vi aqueles tubos enormes, da companhia de água. E eles estavam lá jogados no pátio, um diâmetro que eu não sei nem decodificar. Aqueles tubos talvez ficaram lá anos, meses, e eles de alguma maneira vão ser usados para receber a água. Então eles vão ser canalizados, ele sai da fonte e vai abastecer as residências das pessoas. Quando essa água, que é uma água purificada, que é uma água decodificada dentro dos padrões e normas, daquilo que se é viável para utilização para a saúde humana, essa água ela sai ali da fonte totalmente protegida, totalmente medida, ela sai águas límpidas. Quando essas águas elas passam por esses recipientes, talvez quilômetros e quilômetros, e chegam nas nossas caixas de água, elas nunca saem da forma que elas entraram. Por mais que essas águas, a gente pode beber ela, não vai trazer nenhum dano, mas elas não são tão límpidas e purificadas como elas poderiam ser saindo da fonte. Isto implica em dizer que a mente ela tem essa arquitetura, este formato. Por quê? Se vocês observarem, depois de uma semana, ou talvez depois de um mês, ou talvez até de alguns meses, você abre a tampa da caixa da sua casa, você vai ver aquelas borras de sujeiras que está lá no fundo tal. Por quê? As águas não são verdadeiramente águas límpidas, purificadas, como saiu na fonte. A mente dos seres humanos é assim. Nós recebemos uma herança genética dos nossos ancestrais,
fomos colocados dentro de um contexto familiar, nós desenvolvemos as nossas habilidades através do meio no qual nós estamos inseridos, dentro do contexto familiar, dentro do contexto social, nas relações interpessoais, nas relações de amizades, em todos os níveis. E a mente, ela vai expressando e ela vai formatando quem é a pessoa. Eu costumo dizer assim, nós somos de fato o que nós somos na personalidade, mas nós somos o que nós apresentamos no caráter. Porque no caráter você pode aperfeiçoar, você pode melhorar, você pode ser um bom caráter, se tornar um mau caráter, você pode ser um bom caráter e se tornar um bom caráter ainda melhor, você pode ser um bom caráter e você de alguma maneira regredir. Tudo vai depender, porque você muda, você decodifica, você direciona pelas coisas que você absorve, pela sua crença, pelas coisas de valor que você agrega na sua vida e coisas que não são de valor. Então, as águas das ciências, elas são águas que elas são límpidas, puras, e elas nunca são contaminadas na essência. Por mais que possam passar milhares e bilhões de anos e os seres humanos expressando as suas teses, defendendo as suas ideologias, eles nunca chegarão a um consenso final, a um resultado final. Por quê? Porque a mente, ela não pode decodificar através de um diagnóstico final a questão, né, do valor da vida e das coisas da vida. Tudo que nós conhecemos e sabemos em qualquer área das nossas vidas, nós só conhecemos e sabemos em parte e nunca na totalidade. Então, à medida que eu vou renovando a minha mente diariamente com coisas boas, aumentando a capacidade de expressar a grandeza do ser, a probabilidade de eu ser uma pessoa melhor e conquistar coisas maiores e ser um ser produtivo é por causa desses agregados de coisas boas que eu estou absorvendo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero que você reflita sobre isto. Infelizmente, dentro do contexto subjetivo e psicológico, hoje a humanidade ela está sofrendo de uma doença que se chama obesidade mórbida intelectual. Ou seja, as pessoas elas comem tudo que é tipo de porcaria que dão para elas. Elas não têm a capacidade, o raciocínio crítico de refletir, de analisar e sempre dar a última palavra no que diz respeito à sua vida, à sua mente, ao seu ser. Elas falam através da boca das outras pessoas, elas, pensam através da mente das outras pessoas, elas vivem a vida através da ideologia das outras pessoas. Isso nós observamos em todas as classes sociais, níveis e ideologias. Por isso que hoje as grandes massas de manobras, elas simplesmente se alimentam, da astúcia, muitas vezes do posicionamento dissimulado das pessoas que têm um poder de influência, que muitas vezes não é benéfico, não é divino, mas é maligno, e leva essas grandes massas de manobra a ser manipuladas, a ser direcionadas, e elas que não querem ter o trabalho de pensar, a sua mente não é renovada. Pelo contrário, a sua mente absorve todo que é tipo de porcaria que ela já recebeu na sua concepção genética, e quando chega um determinado momento da sua vida, ela olha para o seu ser e diz: a minha vida não tem valor, a minha vida não tem sentido, porque eu estou vivendo nesta terra, porque ela não entendeu o propósito da vida. A mente, ela
é uma das questões fundamentais que leva os seres humanos a fazerem escolhas, a pulsar o sentido da vida, a grandeza da vida, dentro de um livre-arbítrio e dentro de uma grandeza que o Criador deu para cada um. É você que decide, é você que faz as suas escolhas, é você que escolhe o seu grupo social, é você que professa e desenvolve a sua fé, é você. Mas o sistema sempre vai dizer que você não tem o direito de pensar, você não tem o direito de raciocinar, porque você não tem uma mente brilhante e produtiva. A sua alma é uma alma dicotômica. Você tem que viver por instinto e ser condicionado por esse sistema apodrecido e adoecido que está levando a humanidade cada vez mais regredir no sentido da vida e do valor. Eu posso interferir nas saídas da minha vida à medida que eu renovo a minha mente, à medida que eu descongelo as minhas ideias, estou aberto a novas ideias, a novos conteúdos, mas dentro de uma visão autocrítica, que sou eu que vou dar a última palavra a respeito do meu ser e da minha grandeza. Portanto, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você, com muito amor e com muito carinho, pare, pense, analise e reflita.